mangue para nós é tudo. Se não fosse o mangue, eu acho que eu não sei o que seria de nós aqui, enquanto comunidade. Mas o que está acontecendo hoje em dia com o mangue? Estão aterrando o mangal, eles estão tirando, eles estão jogando lixo. O caranguejo ele vai ficar mais distante. O empresário que está lá, o caranguejo, ele não sabe de onde veio. Ele não sabe como foi tirado. Ele vai saber que ele vai comer, mas alguém fez esse sacrifício para ele. E um sacrifício muito árduo, porque quando chega na mesa dele, ele pode até comprar caro. Mas quando nós tiramos aqui, nós tiramos o caranguejo, uma cambada de 14 caranguejos, a gente vende por R$10. Pará, eu acho que é o único lugar onde você tem uma arte de pesca chamada curral. No caso, os 3 tipos de madeira, ela refloresce e o mangue não. Cortou, morreu. Tá entendendo? É por isso que eu não utilizo o mangue no meu curral. Nós que cuida dessa natureza. Se a gente não vai para a rua, se a gente não disser que está doendo que não é para tirar, a gente vai acabar, porque as grandes empresas vinham aí tirar o pau do mangue para fazer andando. Existe uma percepção de si enquanto parte da natureza e dela se origina esse pensamento de cuidado, de zelo. As aves não pegam os peixes, não? Pego. A gente não trabalha só pra gente, né? Os bichos também têm que se alimentar, né? Nós temos realmente uma região extremamente única, né, no sentido de ser grande e pungente, né, e exuberante. O litoral do Pará está inserido numa região que abriga o maior cinturão de manguezais, o maior cinturão contínuo de manguezais do planeta. Mais recentemente, alguns estudos também têm apontado que esses ecossistemas também são os mais bem conservados do planeta. Manguezal, é um ambiente entre a terra e o mar, é um ambiente lamoso, é um ambiente salino, mas cada lugar tem a sua própria característica. Na Amazônia, exatamente num dos lugares talvez mais diversos do mundo, a gente tem a possibilidade de ter um manguezal também excepcional. Florestas extremamente desenvolvidas, com uma fauna extremamente rica, porque você tem sistemas, né, conectados, a conectividade do manguezal amazônico é diferenciada. Esse nosso manancial de água doce, né, dos grandes rios, especialmente do Rio Amazonas, ele forma uma costa extremamente diferente de todas as outras que a gente consegue ver por aí. Então o manguezal é rico por isso, por ter essa junção das faunas, tanto marinha quanto terrestre, mas ao mesmo tempo ela tem a sua própria, né, endêmica daquele sistema, né? Caranguejo-sá é um desses, né, que a gente tanto fala, né, come-se, vende-se, e é um bicho endêmico de áreas de manguezal, ele só ocorre em áreas de manguezal. Eu trabalhei na maré, trabalhei no mangal, já tirando caranguejo, já pescando, tirando sururu. Caranguejo foi o principal. Nessa ocupação a gente vai ter grupos diferenciados, tem indígenas, tem quilombolas. Ali no mangue, quer tirar dos nossos alimentos e ter tirado os nossos remédios. E nós conhecemos, criança vai com 8 anos, 6 anos já, o mangal nessa fase. Aí tinha o garapé aqui, a gente esticava a rede, né? Aí o peixe dava. Hoje não é qualquer garapé que dá mais. Porque devido a essas barcas que vem muito grande, pegar o garapé pequeno, tapar e pegar os peixes pequenininhos para fazer a isca. E às vezes eles ainda jogam no rio, estragam e jogam no rio, eles não se preocupam. São empresários que eles não estão nem aí, porque eles têm condições de ir para um outro lugar explorando e vai acabando aqui, vai acabando ali. Isso para a gente é ruim, porque nós vamos ficar. Quando a gente pensa na presença das populações humanas pesqueiras dessa região e como elas estão associadas ao processo a práticas de acesso e uso dos recursos para além de uma dimensão material, isso expressa como essas populações elas são importantes
para o processo de conservação desses ecossistemas. Se você for pensar numa pesca impactante, essa pesca é a pesca de arrasto de camarão. O camarão rosa, ele traz consigo para pescar 1 tonelada de camarão 5, 6 vezes a mesma quantidade daquilo que a gente chama de bycatch ou fauna acompanhante. É um conjunto enorme de arraia, crustáceos, peixes de vários tipos, é uma fauna acompanhante gigantesca. Aqui logo perto do Mangal eles queriam fazer camarão de cativeiro. A gente mobilizou porque a gente sabia que isso ia nos prejudicar, que a gente não ia mais conseguir o camarão, fazer um arrasto de camarão. A gente sai à noite, vai ter um arrasto de camarão. Eu vou muito arrastar camarão. E a gente traz camarão para comer uma semana. É um período para a gente que é farto, que a gente tem na nossa mesa, né? O conhecimento tradicional é a grande base de tudo, né? Quando a gente faz hoje, por exemplo, reflorestamento, eu tenho toda uma técnica, imagina, eu uso até genética hoje, né? Mas se eles não entram com o conhecimento básico deles lá em cima da região, dos lugares, de como funciona, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, eu não consigo fazer sucesso. Se a gente pegar a costa amazônica, 85% é protegida, está dentro de uma área de conservação. A Resex é a única que tem por função, por objetivo, resguardar um modo de vida. Ela é resultado do processo, né, que começa lá com o Chico Mendes, que visualiza essa perspectiva ser humano, sociedade, natureza, como uma perspectiva da sociedade hegemônica e que, em verdade, as comunidades tradicionais, dentre elas quilombolas, comunidades de manguezal, elas não têm esse binômio sociedade-natureza. Em verdade, as comunidades e natureza são a mesma coisa. Antigamente a gente chamava assim, né? O conhecimento científico e os saberes tradicionais, né? Não pode ser assim. É um conhecimento científico com conhecimento tradicional. É tanto conhecimento quanto o meu. De uma forma mais ampla, eu vejo a estratégia para a Amazônia, para a costa amazônica, como preventiva. Então a gente trabalha em cima da educação especialmente de educação mais básica, né? De educação de criança. A ideia de empoderamento, ela vem na ideia de valorização do modo de vida deles e a necessidade deles conseguirem se colocar. Fazer com que eles possam tomar decisões em relação às suas áreas. Eu acho que o grande papel deles é esse, sabe? É de ter um protagonismo que ainda não tem. Eles é que têm que pensar a sua região com o que eles querem, com o nosso apoio. Isso eu acho que funciona. É uma troca de experiência, né? Porque geralmente o pessoal tem a teoria, mas não tem a prática, né? Eu já não tenho a prática, mas não tenho a teoria, mas tenho a prática, né? Aí é uma troca de saberes.